Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso treinamento de MIG-MAG. Neste vídeo vamos falar sobre os consumíveis de soldagem, então vamos nessa. Vamos começar pelo arame de soldagem. O arame de soldagem é o consumível que, ao ser fundido no arco elétrico, se misturará à parte fundida da peça, sendo soldada, dando origem ao cordão de solda. Esse arame poderá ser sólido, também conhecido como maciço ou tubular. O arame de soldagem será fundido junto ao metal de base, que é a peça que será soldada. O arame sólido possibilita alta produtividade na soldagem MIG-MAG, porém o arame tubular, para uma mesma corrente de soldagem, proporciona uma produtividade ainda maior. Os consumíveis de soldagem no Brasil são mais comumente classificados conforme a norma norte-americana AWS, sendo dividido conforme as seguintes características: pelo tipo de aço que são feitos, carbono, baixa liga, inox, alumínio ou revestimento duro, quanto à sua resistência mecânica ou quanto à sua composição química. A nomenclatura dos arames mais utilizados no mercado tem como referência a norma AWS. Este exemplo demonstra a aplicação da norma para um arame sólido. O arame E76, a letra E indica um eletrodo, 70 indica a resistência à tração mínima em KSI do metal de solda depositado. A letra S indica se o consumível é sólido ou tubular, seria utilizado a letra T, ou a letra C para metalcore. O número 6 indica a composição química de um arame sólido depositado na poça de soldagem. Cada tipo de arame tem uma referência específica na norma. Dessa forma, é necessário consultar a norma referente ao produto utilizado. Já os arames tubulares, com fluxo interno não metálico, aqueles que geram escória após a soldagem, são classificados da seguinte forma: E71T1. Algumas aplicações típicas são soldagem de estruturas metálicas, naval e offshore, construção pesada, fabricação de pontes, vaso de pressão, soldagem em campo e manutenção e reparo. Gases de proteção. Os gases têm a função de proteger o metal fundido da solda, evitando defeitos que poderiam ser gerados com contato com ar. Além disso, ajudam a deixar o arco elétrico mais estável, facilitando a soldagem. No caso dos gases ativos, também influenciam na composição química da solda e até na penetração do cordão na peça. Você sabia que o nome MIG-MAG tem sua origem no tipo de gás que é utilizado? Os gases são praticamente classificados em dois grupos: o gás inerte e o gás ativo. O gás inerte é quando chamamos o processo de MIG. Significa que estamos utilizando como proteção um gás de proteção inerte. Esse gás tem a função apenas de proteger a região da solda de elementos contaminantes, como o hidrogênio e o oxigênio presentes no ar, dentre outros. O gás inerte não reage quimicamente com a solda. O gás inerte tem as seguintes características: excelente estabilidade de arco, excelente aparência do cordão de solda e é muito utilizado para soldagem de materiais não ferrosos, como por exemplo alumínio e cobre. Os gases inertes mais comuns são argônio, hélio, porém o argônio é mais utilizado. Mistura entre eles também pode ser utilizado dependendo da aplicação. Quando chamamos o processo de MAG, significa que estamos utilizando um gás ativo. Além de proteger o metal fundido, ele também reage quimicamente com a solda, mudando sua composição. O principal gás ativo utilizado é o CO2. As misturas de CO2 com argônio também são consideradas como gases ativos. Outros principais gases ativos são o oxigênio e o nitrogênio. As soldas com gases ativos têm as seguintes características: um custo geralmente mais baixo que os gases inertes, amplamente utilizados na soldagem de aços carbono com CO2 ou com mistura com este. CO2 ou misturas deste gás proporcionam uma boa penetração no cordão de solda, permitem altas velocidades de soldagem. Mistura de gases. A mistura mais comum utilizada para o processo de soldagem de aço carbono ou baixa liga na indústria é a 75% de argônio e 25% de CO2. As principais características do gás mistura argônio mais CO2 são uma menor quantidade de respingo se comparado com a soldagem com gás 100% CO2,
um menor custo que o gás 100% argônio, uma maior penetração de cordão de solda intermediária entre os gases inertes 100% argônio e o gás ativo 100% CO2. Importante, sempre consulte a ficha técnica do arame para saber quais são os gases recomendados para a soldagem. Existem arames que só podem ser utilizados com um tipo de gás de proteção. Na dúvida, consulte a ESAB. O ajuste da vazão de gás irá depender do tipo e diâmetro do arame que será utilizado, mas, normalmente, são utilizadas das seguintes maneiras. Arame sólido, de 12 a 15 litros por minuto. Arames tubulares, de 15 a 18 litros por minuto. O fornecimento de gás pode ser realizado através de cilindros ou até mesmo através de rede de distribuição. As soldagens feitas em campo com esses tipos de arames, normalmente são utilizadas vazões maiores para compensar o efeito de correntes de ar e assim reduzir o risco de defeitos nos cordões. Lembramos que, para o funcionamento perfeito do equipamento, é necessário utilizar mangueiras de gás em perfeito estado, além dos reguladores de pressão de qualidades, como das linhas Condor e Victor. O arame autoprotegido é um arame tubular que possui em sua composição um fluxo interno, ou seja, um pó, que ao entrar em contato com o calor do arco elétrico no momento da soldagem, produz gases que irão realizar a função de proteção do metal fundido. Esse tipo de arame é muito utilizado em soldagens em campo, onde há dificuldades ou limitações para o transporte e utilização dos cilindros de gás. Os principais exemplos de aplicação são soldagem em obras de tubulação, soldagem em locais de difícil acesso em altura, soldagem em estruturas metálicas em campo, como na construção civil. Você poderá consultar mais sobre os consumíveis ESAB no site www.esab.com.br. Assim, encerramos esse vídeo. No próximo encontro, falaremos sobre parâmetros de soldagem. Até lá!